Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Aqui é o psicólogo Azoil Zerbinato, passando aqui para deixar com vocês uma reflexão, tendo em vista os acontecimentos aleatórios da vida, as coisas que nos surpreendem. O Criador das nossas vidas estabeleceu leis para governarem a natureza e decidiu não interferir nelas, como a física, a química, a biologia, a astronomia e assim por diante. As tragédias da natureza são causadas pela poluição do ar através dos desmandos humanos em busca de lucro, alterando o meio ambiente, dos fenômenos naturais. O terremoto é o que tem causado mais perdas humanas, mas existem outros fenômenos como os vulcões, muitos deles em atividade ainda, furacões, tufões, tornados, nevadas, granizo, as inundações e as ressacas marítimas, as barreiras nas cidades serranas, granizo e tantas outras coisas. Quando as placas tectônicas se movimentam, desencadeiam-se as tsunamis com ondas gigantescas numa velocidade de 800 km por hora, a mesma de um avião varrendo cidades inteiras. O que não podemos é afirmar que essas tragédias acontecem em consequência da fé ou da falta dela nos países, nas comunidades que passam por esses sofrimentos, ou porque não são seguidores de cultura cristã. Suposições desse tipo não são coerentes com o Evangelho e os seus autores são superficiais em geografia, astronomia, física e por aí à frente. Investigadores rasos se habituam a nomear culpados e merecedores de punições divinas por meio das tragédias da natureza. As leis da natureza ameaçam igualmente a todos e todas. Não há exceção para pessoas boas. Isso significa que Deus não interfere nas mesmas para proteger os seus filhos e filhas. Ele não provoca tragédias e nem as faz cessar. Deus conta com a participação humana. Não acredito que Deus tenha periodicamente uma cota de calamidades, doenças, guerras, etc., para distribuir com as sociedades humanas, consultando o seu computador para identificar quem morre, quem continua vivendo e quem viverá sofrendo. Eu não acredito nisso. Quando as barragens de uma mineradora se rompem, a lama e a água contaminadas descem arrastando pessoas, plantas e animais, poluindo os rios e as plantações, destruindo os templos de todas as religiões naquela área. Cabe questionar aos órgãos públicos e aos seus gestores pela omissão ou pelas concessões de licença indevidas. Deus ofereceu inteligência e oportunidade para os administradores e espera que eles ajam com responsabilidade e que sejam punidos quando houver negligência, imprudência ou imperícia, mediante a fiscalização dos eleitores
e eleitoras e dos órgãos competentes. Queridos e queridas, o sol que reflete sobre um caco de vidro transforma-se em fogo que se alastra na floresta e vai transformando tudo em cinzas, inclusive as casas de pessoas boas, com idosos, crianças e trabalhadores, com enfermos, deficientes. E se alguém deve ser responsabilizado, é o indivíduo que descartou o vidro no lugar indevido. Ninguém além dessa pessoa. Um raio cai aleatoriamente sobre uma árvore com trabalhadores debaixo dela e fulmina todos, inclusive os justos que ali estão. E todos deixam filhos, filhas e órfãos, deixam viúvas, deixam saudades, deixam amigos. Será que o raio estava procurando alguém que traiu seu cônjuge na noite passada? Eu também não acredito nisso. Porque pessoas boas sofrem. Sofrem porque estão todas sob as mesmas leis da natureza. Não há exceção para ninguém. Parece que não houve exceção nem para Jesus, quando foi desafiado a pular da torre do templo. Pessoas boas que não forem imunizadas contra diferentes tipos de mosquitos, portadores de moléstias, sofrerão as consequências como as demais pessoas. Os mosquitos, as víboras, as feras, as bactérias e os vírus só veem pessoas. Inclusive o coronavírus só vê pessoas, independentemente de serem justas ou pessoas injustas. Por isso é que, se não forem imunizadas com vacinas adequadas, sofrerão as consequências em função da contaminação. Muitas morrerão, outras carregarão sequelas, porque não ouviram ou não saíram de casa para receberem as vacinas. Embora estejamos conscientes a respeito das leis da natureza, também reconhecemos que ainda não temos explicações para tudo na vida. Está escrito: em parte vemos, em parte profetizamos. É duro entender porque um raio destruiu um templo e não aconteceu nada com o cassino que estava próximo do templo. Igualmente difícil de entender o míssil disparado contra um grupo de inimigos erra o alvo e destrói um hospital lotado de pessoas acidentadas, doentes e de profissionais da saúde. Mas acontece exatamente como vem demonstrando os noticiários internacionais. Por isso você está convidado a refletir sobre essas situações, porque provavelmente você descobrirá verdade nessas situações e você deixará de ser vítima e assumirá as consequências pelas escolhas que tem feito. Queridos e queridas, o sol que aquece os justos, aquece também os injustos. A chuva que vem sobre a lavoura do bom fazendeiro, também vem sobre a plantação do fazendeiro mau. O vento sopra sobre ambos. Temos a ilusão de achar que somos escolhidos e mais merecedores do que outros que não têm compromisso com a justiça. Conhecemos pessoas indiferentes com a espiritualidade, que honra os seus progenitores e que tem longevidade, tem idade avançada. Outras pessoas que são cristãs, por exemplo, e que honram aos seus pais e, no entanto, morrem cedo demais.
Então, eu quero que você pense nessas palavras e, se quiser entender melhor, consulte o meu livro Por que Pessoas Boas Sofrem, que está no site da Amazon. Aqui fica essa pequena mensagem, o meu abraço para todos e para todas. Obrigado.